O sol ardia alto sobre o campo de futebol empoeirado no coração de uma favela no Rio de Janeiro, onde o cheiro de terra quente se misturava ao som de risadas e chutes de bola. Era um dia especial, um evento comunitário chamado Gol de Esperança, organizado para homenagear crianças que, apesar das dificuldades da vida, encontravam no futebol um caminho para sonhar. As arquibancadas improvisadas, feitas de tábuas e caixotes, estavam cheias de famílias, avós com olhos brilhando de orgulho, mães segurando bebês e jovens jogadores amadores que sonhavam um dia estar na seleção. O campo, embora simples, com linhas tortas traçadas com cal, pulsava com energia. Bandeiras coloridas tremulavam ao vento, e uma faixa pendurada entre dois postes dizia: "O futebol nos levanta." Não havia jornalistas, não havia câmeras de TV, porque aquele momento não era para os holofotes, mas para aquelas crianças que, contra todas as probabilidades, continuavam correndo atrás de uma bola e de um futuro. No canto mais afastado do campo, quase escondido pela sombra de uma árvore de mangueira, estava um homem que ninguém parecia notar. Ele usava uma camiseta cinza desbotada, um short de tactel que já vira dias melhores e um boné preto puxado sobre os olhos. Seus tênis, gastos nas solas, pareciam ter caminhado por muitos campos como aquele. Não carregava distintivos, não exibia troféus, apenas uma mochila surrada jogada aos pés e um olhar tranquilo, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Algumas cabeças se viraram para ele, mas logo desviaram. "Quem é esse cara?" sussurrou um garoto para outro, enquanto amarrava as chuteiras. "Parece que tá perdido", respondeu o amigo, dando de ombros. O homem não disse nada. Apenas observou o campo, os olhos fixos em um garoto de 14 anos que se aquecia perto da linha lateral. O nome dele era João, um menino magro com joelhos ossudos e um sorriso tímido, mas com um talento que fazia a bola dançar como se tivesse vida própria. João era o motivo de o homem estar ali, mas ninguém sabia disso. Não ainda. O evento estava prestes a começar. O mestre de cerimônias, um locutor local conhecido por sua voz estrondosa, subiu em uma plataforma improvisada e começou a chamar as crianças ao centro do campo. Cada uma recebia uma medalha de participação, um aperto de mão e aplausos da multidão. Mas, antes que João pudesse dar seu discurso, ele fora escolhido para falar em nome dos outros jovens, um homem de uniforme azul marinho, com o distintivo de treinador da comunidade, aproximou-se do estranho de boné. Era o treinador Carlos Alberto, um ex-jogador semiprofissional que agora liderava o programa Gol de Esperança. Ele segurava uma prancheta, o rosto franzido em desconfiança. "Ei, você!" chamou, a voz cortante, fazendo algumas cabeças se virarem. "Esse espaço é só para convidados e participantes. Quem é você? Não tá na lista." O homem ergueu os olhos lentamente, sem mudar a expressão. "Estou aqui por João", disse, a voz baixa, quase um murmúrio, mas firme. Carlos Alberto riu, um riso seco, sem humor. "João? O garoto? Tá brincando, né? Todo mundo quer dizer que tá aqui por alguém. Qual é, mano? Você é o quê? Parente? Amigo da família?" Ele se aproximou mais, cruzando os braços, a prancheta pendurada ao lado. O homem não recuou, apenas ajustou o boné, deixando a sombra cobrir ainda mais o rosto. "Não sou parente, só vim apoiar." A resposta simples pareceu irritar Carlos Alberto ainda mais. Ele bufou, olhando ao redor como se buscasse apoio na multidão. "Apoiar, é? Olha só pra você, com essa roupa de quem veio da rua. Isso aqui é um evento sério. Não é pra qualquer um que aparece do nada. Última chance. Sai, ou eu chamo os seguranças." O ar ficou mais pesado. Algumas pessoas nas arquibancadas começaram a murmurar, curiosas, enquanto outras tentavam ouvir o que estava acontecendo. O homem permaneceu imóvel, os olhos fixos no campo, como se as palavras do treinador fossem apenas vento passando. Mas Carlos Alberto não estava disposto a deixar passar. Ele pegou uma garrafa d'água que segurava e, num gesto impulsivo, jogou o conteúdo no ombro do homem. A água gelada escorreu pela camiseta cinza, formando uma mancha escura que se espalhou como uma acusação. O plástico da garrafa estalou ao cair no chão, e o silêncio que veio depois foi tão cortante que até o locutor parou de falar por um instante. O homem piscou, única reação visível, mas não se moveu. Gotas d'água pingavam da manga da camiseta, rolando pelo braço até o chão, mas ele não enxugou, não retrucou, apenas continuou olhando para o campo, onde João agora se aproximava do microfone, alheio ao que acontecia.
Carlos Alberto, sentindo os olhares da multidão, ergueu a voz, agora mais para o público do que para o homem. Eu disse que você não tá na lista. Isso aqui não é lugar para quem não tem convite. É uma ordem, entendeu? O homem finalmente se moveu, não em direção ao treinador, mas para pegar sua mochila. Ele a ergueu com cuidado, limpando algumas gotas d'água do tecido, e então olhou para Carlos Alberto. Eu disse que vim por João, repetiu, a voz ainda calma, mas com um peso que fez o treinador hesitar por um segundo. João? É? Então você é o quê? O guru dele? O cara que vai ensinar ele a chutar bola melhor? Carlos Alberto riu de novo, mas o som saiu forçado, como se ele sentisse que algo estava errado. Do outro lado do campo, um dos organizadores, um homem mais velho com uma camisa polo do programa, pigarreou, desconfortável. Uma voluntária, que ajudava a coordenar as crianças, deu um passo à frente, claramente querendo intervir. Mas ninguém fez nada. Não ainda. Não vim atrapalhar, disse o homem. A voz tão firme quanto antes. Faço parte do Gol de Esperança há um tempo. Não sou novo aqui. Carlos Alberto cruzou os braços, o sorriso agora mais um esgar. Então por que ninguém sabe quem você é? Cadê seu crachá? Cadê seu nome na lista de doadores, de voluntários, de qualquer coisa? O homem não respondeu de imediato. Ele baixou os olhos para os tênis gastos, soltou um suspiro curto, como se já tivesse passado por isso antes. Ser subestimado, julgado, ignorado, nada disso era novidade. Mas ali, naquele campo onde o futebol deveria ser sinônimo de união, de esperança, a situação parecia doer mais. Ele sabia que aquele lugar era diferente, ou pelo menos deveria ser. Era para ser o espaço onde uma criança como João, que crescera sem pai, sem casa fixa, pudesse ser vista, não por sua pobreza, mas por seu talento, por sua luta. Carlos Alberto, aproveitando o silêncio, avançou mais um passo. Você parece um desses caras que aparecem nas favelas, achando que podem mudar o mundo, mas não tá em nenhum registro, não tá em nenhuma corrente de comando. Você é ninguém. E se não sair agora, vou chamar os caras para te tirar na marra. O homem olhou além do treinador, para o centro do campo. João havia subido na plataforma, segurando um pedaço de papel onde escrevera seu discurso. Ele parecia nervoso, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que não existia 2 anos antes. Naquela época, João era apenas um menino que chutava latinhas na rua, com fome no estômago e raiva no peito. Um dia, ele quase desistiu de tudo, sentado na beira de um telhado, com um punhado de moedas que não comprariam nem um pão. Foi quando um homem apareceu, não com promessas, não com dinheiro, mas com tempo. Ele sentou ao lado de João, ouviu suas histórias, suas dores e disse: Você não precisa falar. Só continue chutando a bola. Ela vai te levar longe. Esse homem era o motivo de João estar ali hoje, prestes a falar para uma multidão. O homem de boné apertou a alça da mochila, e por um instante sua expressão se quebrou, não com raiva, mas com uma tristeza antiga, como se dó se ver como as pessoas podem se tornar pequenas quando esquecem os valores que dizem defender. Carlos Alberto levantou o rádio que carregava no cinto. Controle, temos um civil não autorizado aqui, começou a dizer, mas antes que terminasse, uma voz jovem cortou o ar, alta e urgente. Para. Todas as cabeças se viraram. Era João. Ele havia descido da plataforma, deixando o microfone para trás, e agora corria pelo campo, a camisa do uniforme do programa esvoaçando com cada passo. Seus olhos estavam arregalados, fixos no homem de boné, a boca entreaberta em descrença. Seu Roberto, gritou, e o nome ecoou pelo campo como um trovão. O campo inteiro congelou. Roberto Carlos? Sussurrou alguém nas arquibancadas. O Roberto Carlos? O nome do lendário lateral esquerdo, o homem dos chutes impossíveis, o campeão do mundo, cortou o ar mais alto que as bandeiras tremulando ao vento. A tensão que vinha crescendo ao redor da cena agora se partiu como um fio esticado demais. João continuava correndo, ignorando os chamados dos outros organizadores, os olhos travados no homem que ele reconhecia, não como uma celebridade, mas como alguém que mudara sua vida. Carlos Alberto ficou paralisado, o rádio ainda na mão, o rosto perdendo cor. Você conhece esse cara? Perguntou, a voz falhando. João não respondeu ao treinador. Ele parou a poucos metros do homem, ofegante, as mãos tremendo, sem saber o que dizer. A última vez que vira aquele homem, João estava sentado na calçada, com os pés descalços e um caderno rasgado onde escrevia seus sonhos. Naquela noite, um estranho de boné sentou ao lado dele, ofereceu uma garrafa d'água e disse: Você não precisa ser perfeito, só precisa continuar. A bola não mente.
João havia chorado naquela noite, pela primeira vez em anos. E o homem ficou lá, sem pressa, sem pedir nada em troca. Agora, sob o sol escaldante do rio, com centenas de olhos sobre ele, João ergueu a mão em um gesto respeitoso, quase uma saudação. Seu Roberto disse, a voz rouca, eu não sabia que o senhor viria. O homem, agora revelado como Roberto Carlos, deu um sorriso suave, quase tímido. Eu prometi que estaria aqui quando você falasse, não foi? Os murmúrios na multidão explodiram como fogos de artifício. É o Roberto Carlos, o cara do Real Madrid. O que ele está fazendo aqui? Carlos Alberto deixou o rádio escorregar da mão, o orgulho que exibia minutos antes desmoronando como areia. Roberto Carlos. Tipo, o Roberto Carlos? Balbuciou, mas João não estava ouvindo. Ele se virou para a multidão, o peito estufado, a voz mais firme do que nunca. Esse homem começou, apontando para Roberto. Ele não precisava estar aqui. Ele sentou comigo quando eu não tinha nada, quando eu não queria mais jogar, quando eu não queria mais viver. Ele nunca disse quem era, nunca pediu nada. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por ele. João fez uma pausa, os olhos marejados, mas continuou. O gol de esperança existe por causa de pessoas como ele, não os que gritam, não os que aparecem na TV, mas os que ouvem, os que voltam, os que acreditam em você mesmo quando você não acredita. Alguém na multidão se levantou. Era um avô, as mãos calejadas segurando um chapéu de palha. Depois uma mãe com um bebê no colo. Um a um eles se ergueram, não por causa da fama de Roberto Carlos, mas pelo que ele representava, respeito, gratidão, verdade. Carlos Alberto deu um passo para trás, os olhos percorrendo a multidão como se procurasse uma saída, mas não havia. Sua voz, antes tão confiante, agora era um sussurro. Eu não sabia. Roberto finalmente olhou para ele, os olhos sem raiva, apenas com uma clareza que cortava mais que qualquer grito. Eu sei, disse, simplesmente. Esse é o problema. E então ele se virou para João e fez um gesto com a cabeça em direção à plataforma. Você tem um discurso para fazer. João sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, o sorriso não vacilou. O microfone na plataforma rangeu quando João voltou ao centro do campo. A multidão se aquietou, mas o ar estava diferente agora, carregado de um peso novo. João ajustou o papel em suas mãos, os dedos ainda trêmulos, não de medo, mas de responsabilidade. Ele pigarreou, os olhos varrendo a multidão de famílias, jogadores, voluntários, mas sempre voltando para o homem de boné, agora sentado em silêncio na sombra da mangueira. Roberto não havia se movido, não buscara os holofotes. Apenas ficou ali como sempre fizera. Meu nome é João Silva, começou, a voz mais alta do que ele esperava. E eu achava que sobreviver era vergonhoso. Ele deixou a frase pairar, e nenhum som interrompeu o silêncio. Quando voltei a jogar, eu não era inteiro. Não era o mais rápido, não era o mais forte, e achava que isso me fazia quebrado, porque no futebol você tem que ser durão, tem que aguentar. Mas alguém sentou comigo. Ele não usava uniforme, não me disse para ser homem, não me disse o que fazer. Ele só ouviu, todas as noites, até a raiva dentro de mim ficar mais quieta. João olhou para Roberto novamente, e um murmúrio suave percorreu a multidão. Ele nunca disse quem era, nunca falou do Mundial, do Real Madrid, do Palmeiras. Eu nem sabia que ele pagava por 60% desse programa do próprio bolso, sem caridade pública, sem querer nada em troca. Um suspiro coletivo ecoou, como se a multidão tivesse prendido a respiração até aquele momento. Esse homem ali, João apontou para Roberto. Não precisa que vocês saibam quem ele é, mas talvez vocês devam saber. O silêncio que veio depois não era vazio. Era denso, reflexivo, como se cada pessoa no campo estivesse olhando para dentro de si. Roberto ergueu os olhos, e por um instante seu olhar encontrou o de João. Não havia orgulho em seu rosto, apenas uma gratidão silenciosa por ver aquele menino, que outrora quase desistiu, agora de pé, mais alto que qualquer um ali. Do fundo do campo, uma figura conhecida emergiu. Era Zico, outro ídolo do futebol brasileiro, vestido com uma camisa simples e óculos escuros pendurados no colarinho. Ele caminhava com passos firmes, sem alarde, mas sua presença era impossível de ignorar. Zico havia chegado para apoiar o evento, mas testemunhara tudo de longe. Ele parou na borda da multidão, tirou os óculos e falou, a voz clara e calma. Vim aqui hoje para honrar os homens por trás do gol de esperança. Acontece que o homem que vim honrar quase foi expulso antes do evento começar. Todas as cabeças se viraram. E quando Zico apontou para Roberto,
Ainda com a camiseta molhada, a mochila ao lado, a multidão fez algo inesperado. Eles se levantaram com ele. Não por sua fama, mas por algo mais profundo, algo conquistado. O respeito que não vem de aplausos, mas de reconhecer quem dá sem esperar, quem fica quando outros vão embora, quem ouve quando ninguém mais pode. Carlos Alberto ficou rígido, o rosto vermelho, o peito subindo e descendo como se o ar não fosse suficiente. Cada palavra que ele dissera antes ninguém sem convite da rua agora pesava como chumbo em sua garganta. O coordenador do evento, um homem de meia idade com uma prancheta própria, avançou, pigarreando. Seu Roberto, em nome do Gol de Esperança, ofereço nossas desculpas formais. Roberto não respondeu de imediato. Ele olhou para João, depois para Carlos Alberto, que agora evitava seu olhar. Câmeras de celulares começaram a surgir, tiradas por voluntários, pais, até um fotógrafo local que instintivamente levantou sua lente. Roberto finalmente falou, a voz baixa, mas captada pelo microfone próximo. Não precisam se desculpar comigo. Só não deixem isso acontecer com a próxima pessoa. A frase atingiu como um chute preciso, mais forte que qualquer discurso. Carlos Alberto enrijeceu, tentando se agarrar ao protocolo. Mas então algo inesperado aconteceu. Das arquibancadas, um homem mais velho, um ex-jogador de várzea com uma perna manca, se levantou. Ele caminhou lentamente, apoiado em uma bengala, e parou diante do treinador. Você lembra de rostos, disse, a voz grave. É o que nos ensinam no futebol. Sempre olhe o adversário nos olhos. Você olhou para ele, mas não o viu. Viu o que temia, o desconhecido, e cuspiu isso fora. Carlos Alberto parecia à beira das lágrimas. Roberto deu um passo à frente, colocando a mão suavemente no ombro do homem mais velho, e então olhou para o treinador. Não estou bravo com você, disse, a voz suave como uma brisa. Sei como é a pressão, sei o que o medo faz. Mas também sei que a mudança só acontece quando você escolhe ver as pessoas. Zico quebrou a tensão com seu jeito descontraído. Ele caminhou até Roberto, deu um tapa amigável em suas costas e disse: Você sempre foi maior que os gramados que pisou. Roberto sorriu, um sorriso tímido, quase envergonhado. Eu só gosto de ouvir, respondeu. Zico se virou para a multidão. Agora é hora do mundo ouvir ele. E com isso, a multidão, jogadores, famílias, voluntários, jovens sonhadores, explodiu em aplausos, mas não os aplausos barulhentos das torcidas. Eram acenos silenciosos, ombros erguidos, olhares que diziam mais que palavras. A internet, como sempre, fez seu trabalho. Antes que o evento terminasse, um vídeo já circulava, com milhares de visualizações. O momento em que Carlos Alberto jogou água em Roberto Carlos, seguido pela reação atônita de João, vinha com a legenda: Treinador humilha homem simples, mas era Roberto Carlos. Minutos depois, outro clipe apareceu, este mais cru, filmado por um celular trêmulo. Era o discurso de João, a voz tremendo, os suspiros da multidão, e a quietude de Roberto no momento em que Zico o apontou. Mas o verdadeiro impacto veio de uma frase do homem de bengala. Você olhou para ele, mas não o viu. Viu o que temia, o desconhecido, e cuspiu isso fora. Essa frase começou a circular sozinha, sob uma hashtag Você não ouviu. Em poucas horas, a hashtag explodiu. Não porque era Roberto Carlos, mas porque as pessoas reconheceram algo real. Como tantas vezes julgamos o que não entendemos, como descartamos quem não parece se encaixar. Um ex-catador de latas do Maranhão postou: Uso chinelo e camisa rasgada. Um segurança me barrou num campo achando que eu era ladrão. Eu só queria ver meu filho jogar. Uma estudante de São Paulo escreveu: Minha irmã foi expulsa de um grupo de apoio ao futebol feminino porque não era jogadora, só fã. Até no grupo interno dos organizadores do Gol de Esperança, alguém postou anonimamente: Treinamos para ver adversários. Talvez seja a hora de treinar para ver pessoas. No campo, Carlos Alberto sentou sozinho após o evento, o uniforme dobrado ao lado, os olhos vermelhos. Não havia advogados, não havia assessores, apenas ele, uma mesa e o peso do remorso. Roberto, enquanto isso, ficou até o fim, conversando com João e outras crianças, sem câmeras, sem alarde. Ele trouxe uma sacola com meias novas, cadernos e um par de chuteiras que entregou a um menino que jogava descalço. Quando uma das crianças perguntou: Como você lida com gente que te trata como invisível? Roberto pensou por um momento e disse suavemente: Vendo os outros. Aquela frase também chegou à internet, e ao cair da noite o mundo não falava mais de um jogador. Falava de um espelho. O sol já descia no horizonte, pintando o céu do Vidigal com tons de laranja e roxo,
enquanto a poeira do campo de futebol ainda pairava no ar, carregando o eco dos aplausos que haviam encerrado o evento Gol de Esperança. As arquibancadas improvisadas começavam a esvaziar, com famílias voltando para casa, crianças segurando suas medalhas brilhantes e avós trocando histórias sobre os velhos tempos do futebol carioca. Mas algo permanecia diferente naquele campo. O confronto entre Roberto Carlos e o treinador Carlos Alberto, seguido pela revelação emocionante de João e a chegada de Zico, havia transformado o ambiente. Não era mais apenas um evento comunitário. Era agora um marco, um momento que as pessoas carregariam no peito como uma lição viva. No centro do campo, algumas crianças ainda chutavam bolas desgastadas, relutantes em deixar o dia terminar, enquanto voluntários desmontavam as faixas e recolhiam cadeiras. Roberto Carlos, ainda com a camiseta cinza manchada de água, não havia ido embora como muitos esperavam. Ele permanecia ali, sentado em um banco improvisado feito de blocos de concreto, ao lado de João e de um grupo de garotos que o cercavam com olhos arregalados, como se ele fosse uma lenda saída de um livro. Mas Roberto não agia como lenda. Ele ria, contava piadas simples e até pegou uma bola para mostrar a um menino como girar o corpo para um chute mais forte. Não é só a perna, tá? É o coração que manda a bola voar, disse, com um sorriso que misturava humildade e sabedoria. João, sentado ao seu lado, segurava o papel amassado do discurso, os olhos brilhando com algo novo, não apenas gratidão, mas propósito. Ele sabia que aquele dia não era só sobre ele ou sobre Roberto. Era sobre o que eles poderiam inspirar nos outros. Enquanto isso, Carlos Alberto, o treinador que horas antes havia humilhado Roberto, estava afastado, perto da entrada do campo, ajudando a carregar caixas de equipamentos. Seu uniforme azul marinho estava amarrotado e seu rosto carregava um peso que não existia de manhã. Ele evitava olhar para o centro do campo, onde Roberto e as crianças riam, mas seus movimentos eram lentos, como se cada caixa que levantava fosse uma tentativa de carregar também o remorso. Ele não falava com os outros voluntários, e eles, por respeito ou desconforto, não se aproximavam. Mas algo dentro de Carlos Alberto estava mudando. Ele ouvia, mesmo de longe, as risadas das crianças e a voz grave e calorosa de Roberto. Cada som era um lembrete do erro que cometera, mas também uma chance de aprender. Ele parou por um momento, enxugando o suor da testa, e olhou para o céu como se buscasse uma resposta. Eu vi ele, mas não vi, murmurou para si mesmo, ecoando as palavras do velho jogador de várzea que o confrontara. Naquele instante, ele decidiu que não queria ser apenas o homem que jogou água em uma lenda. Queria ser alguém que pudesse, de alguma forma, consertar o que havia feito. Roberto, percebendo que o dia ainda tinha mais a oferecer, levantou-se do banco e bateu palmas, chamando a atenção das crianças. Quem quer um treino de verdade? Perguntou, com um brilho travesso nos olhos. Os garotos gritaram em uníssono, erguendo as mãos e pulando, enquanto algumas mães, que já estavam de saída, pararam para assistir. Ele organizou as crianças em duas filas, uma para chutes ao gol, outra para passes curtos, e começou a dar instruções com a mesma naturalidade com que chutava bolas impossíveis nos gramados do Real Madrid. Olha o pé de apoio, firme no chão, como raiz de árvore, gritava, corrigindo a postura de um menino magricela. E tu, não olha para a bola, olha para onde ela vai, dizia a uma garota que tentava um passe. O campo, que minutos antes parecia se despedir do evento, ganhou vida novamente. Até os voluntários pararam de arrumar as coisas para assistir, alguns tirando fotos com celulares, outros apenas sorrindo, contagiados pela energia. João, que a princípio apenas observava, juntou-se ao treino, e Roberto fez questão de colocá-lo como capitão de um dos times improvisados. Você lidera, João. Mostra para eles o que aprendeu, disse, dando um tapa leve no ombro do garoto. João, com o peito estufado, organizou seus colegas, e pela primeira vez, não parecia apenas um menino da favela, parecia um líder. Enquanto o treino improvisado ganhava ritmo, Roberto começou a compartilhar histórias. Ele não falava de seus gols lendários ou dos troféus que conquistara. Em vez disso, contou sobre os dias difíceis, quando era apenas um garoto em São Paulo, jogando com bolas de meia nas ruas de terra. Eu já fui como vocês, disse, apontando para as crianças. Sem chuteira, sem campo bonito, sem ninguém acreditando. Mas sabem o que me fez continuar? Não foi o sonho de ser famoso. Foi saber que toda vez que eu chutava a bola, eu estava dizendo para o mundo que eu existia. As crianças ouviam em silêncio, algumas sentadas na grama, outras com as bolas paradas aos pés. Até os adultos, que se aproximavam aos poucos,
paravam para escutar. Roberto falou sobre as vezes em que foi rejeitado em testes, sobre os treinadores que diziam que ele era muito baixo ou muito lento. Mas eu tinha uma coisa que ninguém podia tirar: vontade. E vontade não se mede com fita métrica, disse, arrancando risadas da multidão. Ele olhou para João, que agora liderava um exercício de passes, e acrescentou: vocês têm essa vontade. Não deixem ninguém dizer que ela não basta. Do canto do campo, Carlos Alberto observava, ainda hesitante. Ele queria se aproximar, mas algo o segurava, talvez a vergonha, talvez o medo de ser rejeitado. Mas então uma das crianças, um menino de uns 10 anos com uma camisa rasgada do Flamengo, correu até ele, segurando uma bola. Tio, vem jogar com a gente. O seu Roberto disse que todo mundo pode. Carlos Alberto congelou, a bola na mão do menino como um convite que ele não esperava. Ele olhou para Roberto, que do outro lado do campo apenas acenou com a cabeça, um gesto simples, mas que dizia tudo. Você é bem-vindo. Com o coração apertado, Carlos Alberto largou a caixa que segurava e seguiu o menino. Ele entrou no campo tímido a princípio, mas logo começou a dar passes, corrigir chutes e até riu quando um garoto tentou um drible e caiu na grama. Pela primeira vez naquele dia, ele não era o treinador autoritário. Era apenas um homem tentando se reconectar com o jogo que amava e com as pessoas que ele, sem querer, havia afastado. Roberto, vendo a mudança, aproximou-se e disse, baixo o suficiente para que só Carlos Alberto ouvisse: o futebol perdoa, mano, mas só se você jogar de verdade. Carlos Alberto engoliu em seco, mas assentiu, um peso saindo de seus ombros. Enquanto o treino continuava, alguém na multidão, um adolescente com um celular velho, começou a filmar. Não era uma produção profissional, apenas um vídeo tremido, com o som abafado das risadas e dos gritos das crianças. Mas ele capturava algo especial. Roberto Carlos, sem camisa de time, sem holofotes, chutando bola com garotos de uma favela, rindo como se fosse um deles. João, liderando seu time, aparecia no canto do vídeo, organizando os colegas com uma confiança que não existia horas antes. E em um momento inesperado, Carlos Alberto surgia, passando a bola para uma menina que marcava um gol e corria para abraçá-lo. O vídeo terminou com Roberto erguendo os polegares para a multidão, o rosto suado, mas iluminado por um sorriso genuíno. O adolescente postou o clipe nas redes sociais com a legenda: Roberto Carlos joga com a gente no Vidigal. Você não ouviu. Em poucas horas, o vídeo explodiu. Milhares de visualizações se transformaram em milhões, e a hashtag, que já circulava desde o confronto da manhã, ganhou nova vida. Mas agora não era mais sobre o erro de Carlos Alberto ou a humildade de Roberto. Era sobre o que acontecia quando as pessoas se uniam, quando o futebol voltava a ser o que sempre deveria ser, um espaço de conexão, de segundas chances, de sonhos. Nas ruas do Vidigal e além, a história começou a se espalhar. Um motorista de ônibus no Maranhão compartilhou o vídeo, escrevendo: eu era como João. Um cara me deu uma chuteira velha e disse para não parar. Hoje dirijo, mas nunca esqueci. Uma professora em Recife postou: minha aluna joga bola descalça. Depois de ver isso, vou levar ela para o campo municipal. Até jogadores profissionais, de times grandes como Flamengo e Corinthians, começaram a compartilhar, elogiando Roberto não por seus chutes, mas por sua presença. A hashtag Você Não Ouviu virou um movimento, não apenas sobre reconhecer figuras como Roberto, mas sobre ver os invisíveis. O garoto que joga na rua, a menina que treina escondida, o voluntário que organiza campeonatos sem ganhar nada. Em um fórum online de torcedores, alguém escreveu: o futebol é nosso, mas às vezes esquecemos de quem ele é feito. Roberto lembrou a gente. Outro respondeu: a gente treina para ganhar jogo, mas precisa treinar para ver gente. Oh, did. No dia seguinte, Carlos Alberto voltou ao campo, mas não como treinador-chefe. Ele pediu para ser apenas um auxiliar, ajudando a organizar os treinos e a distribuir lanches para as crianças. Ele ainda carregava o peso do que fizera, mas agora usava isso como combustível para mudar. Quando uma menina tímida, que mal falava durante os treinos, chegou com uma chuteira furada, ele sentou com ela, consertou o calçado com fita adesiva e disse: você não precisa ser a melhor, só precisa estar aqui. A menina sorriu, e Carlos Alberto sentiu algo que não sentia há anos: a alegria de fazer a diferença sem esperar nada em troca. Ele guardava no bolso um pedaço de papel, uma frase que anotara depois de ouvir Roberto: o futebol não é sobre quem ganha, é sobre quem fica. Ele não mostrava a ninguém, mas lia todos os dias, como um lembrete.
Roberto, por sua vez, não ficou para as câmeras. Ele passou mais uma hora com as crianças, entregou a mochila cheia de meias, cadernos e algumas chuteiras novas que trouxe, e então se despediu de João com um abraço apertado. Continua liderando, tá? Alguém precisa ouvir você, disse, antes de jogar a mochila nas costas e caminhar em direção à saída do campo. Ele não usou uma van VIP, não chamou seguranças. Apenas saiu pelo portão lateral, passando por motos estacionadas e vendedores de picolé, como se fosse apenas mais um morador do Vidigal. João o observou de longe, a mão erguida, não em uma saudação formal, mas em um gesto simples, de gratidão profunda. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma carta apareceu na mesa do coordenador do Gol de Esperança. Não tinha remetente, apenas um envelope simples, selado com cuidado. Dentro, uma mensagem escrita à mão, com tinta que parecia ter sido dobrada e desdobrada várias vezes. Não preciso de medalha, não quero cerimônia, não pertenço às manchetes. Isso não é sobre mim. Passei a vida vendo gente se quebrar enquanto fingia estar inteira, e aprendi que o mais valente não é quem chuta mais forte, mas quem fica quando ninguém mais fica. O Gol de Esperança importa porque dá voz aos que não têm. Não me agradeçam. Só não esqueçam porque ele existe. E da próxima vez que virem alguém que parece não pertencer, não olhem a lista de convidados. Olhem nos olhos. RC. O coordenador leu a carta 2 vezes, depois a guardou em uma gaveta, não por protocolo, mas para protegê-la, como se fosse um pedaço do coração do futebol brasileiro. Enquanto isso, no campo, uma placa nova foi instalada dias depois, pequena, de aço escovado, sem logotipos ou nomes de patrocinadores. Dizia apenas: para aqueles que ficam quando é mais difícil. Não havia assinatura, mas todos sabiam quem a inspirara. Roberto nunca voltou ao Vidigal, mas meses depois, um garoto do programa encontrou um envelope em sua mochila. Dentro, uma nota. Você não precisa ser grande para ser lembrado. Só precisa aparecer quando ninguém mais aparece. Sem nome, apenas as iniciais RC. A história de Roberto no Vidigal não ficou apenas nas redes. Ela se espalhou nas conversas nas esquinas, nos treinos de várzea, nas escolas. Pessoas começaram a compartilhar fotos de ajudantes silenciosos, o vizinho que conserta chuteiras de graça, a tia que leva água para os treinos, o estranho que para chutar bola com crianças na rua. Cada foto vinha com a mesma legenda. Você não o viu. O movimento não era mais sobre Roberto Carlos. Era sobre todos que são ignorados, sobre os atos quietos que não viram notícia, sobre as vidas que continuam porque alguém, em algum lugar, escolheu ficar. E em um mundo que aplaude o barulho, talvez o maior poder esteja no silêncio de quem serve, não com troféus, não com fama, mas com presença.